homem que não podia ser morto. A bizarra história de Michael Malloy, do canal Abismo do Medo. Você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. De vez em quando, alguém tenta eliminar um famoso, como por exemplo o ex-presidente americano Donald Trump. Mas se eu te dissesse que existiu um cara que passou a ser conhecido como o Homem de Aço, isso porque tentaram eliminá-lo várias vezes e de diversas formas, porém nunca dava certo, parecendo até que o cara era imortal ou muito sortudo. Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar um caso que é no mínimo curioso, e que muitas pessoas acham até mesmo engraçado. Michael Malloy. Fala galera, eu preciso dar um recado aqui pra vocês antes de começar o vídeo, e relaxe que é coisa boa. Como vocês devem ter notado, os vídeos de casos criminais pararam de aparecer aqui no canal, e tem um motivo pra isso. Eu acabei misturando muitos nichos aqui no Abismo do Medo, e por isso eu tive que parar de postar esses casos aqui. Porém, eu não vou parar com esse tipo de conteúdo, galera. Como vocês mesmos falam, eu vou zerar o YouTube. Por isso eu criei um novo canal pra falar só de casos criminais, e deixar esse conteúdo separado do Abismo do Medo. Esse canal vai ser o Sombras Criminais, e eu vou deixar ele aqui no card na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir e dar aquela força para o canal crescer também. Eu tenho alguns planos bem legais para esse canal que eu garanto que vocês vão curtir. Então com o recado dado, bora pro vídeo. Legal. Se nós pudéssemos voltar no tempo e ver de perto como era Nova York na década de 30, teríamos uma visão bem diferente de como é o mundo hoje em dia, já que a grande maioria dos homens costumavam usar chapéu, paletó, calças e sapatos sociais, enquanto que as mulheres usavam sapatilhas e aqueles vestidos que iam quase na altura do tornozelo. E os carros que o pessoal dirigia eram os primeiros modelos fabricados pela Ford e também pela Chevrolet, que são bem bonitos comparados com alguns veículos de hoje em dia. Mas o que dizer sobre as academias daquela época, que tinham um aparelho mais bizarro e sem sentido do que o outro, pois eles acreditavam que se ficassem parados e um aparelho se movesse sozinho, já seria o suficiente para emagrecer e crescer os músculos. E se você nascesse lá em 1930, as chances de você ser um fumante eram bem altas, porque eles não sabiam dos perigos do cigarro, e ainda por cima achavam que era algo que fazia bem para a saúde. Inclusive, alguns médicos até receitavam cigarros para seus pacientes, porque na cabeça deles ajudava a digerir os alimentos do café da manhã ou da janta. E apesar do tabaco ser liberado, não podemos dizer o mesmo das bebidas alcoólicas, que passaram a ser ilegais depois que a lei seca foi aprovada, porque os governantes achavam que o consumo de álcool atrapalhou a eficiência dos soldados durante o primeiro grande conflito mundial. E foi nessa época também que começaram a reprimir o uso da samambaia. Mas é nesse momento da história que entra um cara de 27 anos, chamado Tony Marino, que decidiu abrir um bar clandestino porque percebeu que ainda tinha várias pessoas viciadas em álcool na cidade, e que portanto ele poderia fazer uma bela grana, vendendo doses de uísque e outras bebidas para eles. E essa é justamente a foto do bar do Tony, que ficava localizado no Bronx, que é um dos bairros mais conhecidos de Nova York. Até que em 1932, um bêbado desempregado chamado Michael Malloy começou a frequentar o bar indo lá todos os dias para tomar uma grande quantidade de bebidas. E apesar de sempre prometer que pagaria por tudo, Tony nunca recebeu um único centavo do Malloy. Na verdade, ele e os outros caras do bar não sabiam quase nada sobre o bêbado, apenas que Malloy era um irlandês que imigrou para os Estados Unidos, tendo por volta de 50 anos de idade, e sendo um ex-bombeiro que agora estava desempregado e sem um teto para morar. E eles também acreditavam que Malloy acabou nessa situação por conta do seu vício em álcool. Isso porque o cara até arrumava alguns bicos, mas exigia que fosse pago com bebidas e não com dinheiro. Além disso, Malloy parecia não ter amigos ou família, e se tinha, provavelmente foi abandonado por eles, ou os deixou para trás quando migrou da Irlanda para os Estados Unidos. E agora, passando para o mês de julho, Malloy não tinha pago as bebidas que tomou, e por isso Francis Pasqua, um agente funerário de 24 anos que estava no bar, bebendo e conversando com o Tony, sugeriu que ele criasse um seguro de vida no nome do bêbado, para ganhar uma bela grana quando o sujeito batesse as botas. E na visão dos dois, isso não demoraria muito para acontecer, porque Malloy consumia mais álcool do que um carro. Então logo ele desenvolveria algum problema de saúde, como por exemplo a cirrose, sendo que Francis só sugeriu isso porque sabia que Tony havia feito um esquema parecido no ano passado, quando o cara fez amizade com uma sem-teto chamada Mabel Carson, e de alguma forma conseguiu convencê-la a contratar uma apólice de seguro de vida no valor de $2.000, nomeando justamente ele como o único beneficiário. E se nós fizermos a conversão desse valor para hoje em dia, considerando a inflação, daria mais ou menos $40.000, ou R$226.000. Até que durante uma noite fria, Tony chamou Mabel para o seu apartamento e fez a mulher beber tanto que perdeu a consciência. E aí ele molhou o colchão e os lençóis que a coitada se deitou, tirou as roupas dela empurrando Mabel junto com o colchão para perto de uma janela aberta, fazendo assim com que ela morresse de hipotermia. Porém, o legista registrou a causa da morte como pneumonia, e graças a isso, Tony conseguiu resgatar o dinheiro do seguro de vida, porque a pneumonia é considerada uma causa de morte natural.
criminal e livre de qualquer suspeita. E então, como Tony havia sido impune no passado, ele aceitou a oferta de Francis e decidiu cometer o mesmo crime novamente. Só que dessa vez, a vítima seria o bêbado Michael Malloy, e não seria nem um pouco fácil. E como iriam precisar de ajuda para enganar as companhias de seguro, eles convidaram mais 2 homens para participar do esquema. O primeiro era Daniel Krisberg, um comerciante de 29 anos que tinha 3 filhos, e que aparentemente aceitou participar porque estava precisando de dinheiro para sustentar a família. Enquanto que o segundo homem seria Joseph Murphy, de 24 anos, que era o barman que servia bebidas no estabelecimento do Tony. Mas ao contrário daquela moradora de rua, Malloy não seria tão ingênuo a ponto de assinar um seguro de vida que estivesse no nome do desconhecido. E aí, para enganá-lo, eles levaram um documento até Malloy e mentiram que era apenas uma petição que reunia assinaturas para Tony assumir um cargo público, e acabou dando certo. E por ser um agente funerário, Francis tinha bastante conhecimento nesse ramo, e por isso sabia um jeito de burlar o sistema. O cara então criou um documento falso com o nome de Nicholas Mallory, e pagou um conhecido seu para ir até as companhias de seguro, na intenção de enganar os funcionários, fingindo que era o bêbado irlandês. E depois de 5 meses tentando, Francis e seu conhecido conseguiram firmar 3 apólices de seguro. 2 delas pertenciam a uma empresa chamada Prudential Life, enquanto que a última era da companhia Metropolitan Life. Só que para aumentar o valor do resgate das apólices, eles mentiram a idade de Malloy, colocando que ele era 10 anos mais novo e que trabalhava como florista. E como vender flores é uma profissão pouco arriscada, as companhias aceitaram o acordo. E o curioso é que aparentemente a Prudential Life existe até hoje, tendo um site brasileiro e atuando também no nosso país. Caramba. Eu só não sei dizer se é exatamente a mesma empresa daquela época, apesar de oferecerem seguros de vida. Mas voltando ao caso, o plano de Tony e Francis consistia em eliminar o Malloy e colocar um documento falso em seu bolso, para que os policiais e legistas pensassem que o nome do cara era Nicholas Mallory, o mesmo que constava no seguro. E assim eles poderiam resgatar as apólices no valor de $3.570, que valia 65 mil doletas hoje em dia. E quem iria pegar o dinheiro seria o barman Joseph Murphy, que colocou o seu nome como beneficiário das apólices, fingindo ser um parente de Malloy. Só que nesse momento do caso, Tony, Francis e os outros caras achavam que a parte mais difícil já tinha passado, que foi conseguir as apólices, e que agora faltaria apenas se livrar do Malloy, de um jeito que os peritos pensassem que foi uma causa natural ou um acidente, pois o seguro não cobria assassinato. Então, usando a desculpa de que o bêbado havia apoiado a sua assinatura assinando a suposta petição, Tony deu para Malloy uma conta ilimitada no seu bar, pois assim o irlandês poderia beber à vontade até morrer de cirrose. E aí, nessa mesma noite, Malloy tomou uma quantidade inacreditável de licor, fazendo com que o braço de Tony se cansasse de tanto segurar a garrafa de vidro. Mas após passar a manga da sua roupa na boca para secá-la, Malloy se despediu e agradeceu pelas bebidas grátis, voltando 24 horas depois para mais uma rodada, como se nada tivesse acontecido. E para surpresa de todos, Malloy fez isso por 3 dias seguidos, sem demonstrar nenhum sinal de que bateria as botas, parando apenas para comer um sanduíche de sardinha que deram para ele. Sendo que o plano inicial de Tony e Francis era deixar Malloy beber até que ele desmaiasse e engasgasse com seu próprio vômito, ou que caísse e batesse a cabeça em algum lugar. Mas o que os dois talvez não sabiam naquela época é que os irlandeses estão mais acostumados a beber álcool do que qualquer outro povo no planeta Terra. Tanto é que o uísque foi inventado na própria Irlanda. E até hoje, muitas bebidas... a gente viu um caso que o cara foi beber uma garrafa e ele já morreu, né? Mas esse aqui... tá louco. As caras e conceituadas são produzidas por lá. Então, esse plano dele seria o mesmo que esperar um americano morrer de tanto comer fast food. Eventualmente vai acontecer, mas vai demorar bastante. Até que em um dado momento, o Tony começa a ficar sem paciência, porque o Malloy estava dando um belo prejuízo, tomando várias e várias doses de bebidas no seu bar. Além do mais, eles tinham que ficar pagando as mensalidades das apólices de seguro, que não deveriam ser baratas, considerando o valor do resgate. Já um criminoso que estava no bar sugeriu que eles atirassem em Malloy, só que Murphy teve uma ideia bem melhor, sugerindo que substituíssem o whisky e o gin que o cara estava tomando por um anticongelante à base de metanol. E como o próprio nome diz, esse é um produto químico usado hoje em dia e também antigamente para evitar que o motor do carro congelasse. Mas dessa vez os caras tinham certeza de que o plano iria funcionar, pois uma pequena dose seria o suficiente para deixar uma pessoa cega, e eles pretendiam servir um copo cheio para o Malloy. Então, Murphy foi até a loja de tinta e comprou algumas latas de metanol por 10 centavos, trazendo elas dentro de um saco de papel pardo, para não levantar suspeitas de quem o visse na rua. E assim que voltou ao bar, Murphy serviu doses de uísque barato para Malloy ficar embriagado e não notar o gosto do metanol que estava prestes a servir. E aí, quando o irlandês tomou o primeiro copo da substância tóxica, ele adorou o gosto e até pediu mais. Já depois de alguns minutos, Malloy tinha tomado várias doses de metanol e ainda continuava de pé sem demonstrar nenhum sinal de que estava passando mal, o que obviamente deixou o Tony, o Francis e o Murphy confusos. Enquanto que no próximo dia, Malloy retornou mais uma vez ao bar e deram outras doses de metanol para ele beber. Só que dessa vez o coitado desabou caindo com tudo no chão e todos pensaram que o plano havia dado certo e que o
o Malloy finalmente tinha morrido. Mas ao se aproximar, os três perceberam que o cara só estava dormindo e roncando. E logo após isso, ele acordou pedindo mais bebida. Mas calma que existe uma explicação científica pro fato do Malloy não ter morrido. Isso porque o etanol presente no whisky, que ele havia bebido antes, é conhecido por bloquear os efeitos tóxicos do metanol no fígado humano. O que significa que o cara basicamente tomou um antídoto antes do veneno. Já depois disso, Murphy e os outros decidiram chutar o pau da barraca, fazendo uma mistura com um solvente de tinta, relaxante muscular e até mesmo veneno de rato. Ou seja, os caras basicamente criaram um coquetel da morte, capaz de acabar com a vida de qualquer um, exceto o Michael Malloy, que bebeu tudo e ainda pediu mais. Então, a partir desse momento, eliminar o cara se tornou uma questão de honra e nem tanto de dinheiro, por mais que eles ainda quisessem muito resgatar o valor das apólices, principalmente o Tony, que tinha perdido uma bela grana fornecendo bebidas pro cara. E durante os próximos dias, Murphy comprou uma lata de sardinha e abriu, deixando apodrecer por bastante tempo. E aí, quando o Malloy apareceu novamente no bar, ele fez um sanduíche com a sardinha apodrecida e ainda por cima misturou alguns pedaços de metal para machucar o coitado por dentro. Só que para a surpresa de Murphy, o cara comeu o sanduíche e pediu outro. E esse cara gostava de repetir, hein? Mas por causa desse último acontecimento bizarro, Tony, Francis, Murphy e os outros envolvidos marcaram uma reunião de emergência. Eles não sabiam mais o que poderiam fazer e só estavam perdendo dinheiro, pois tinham que ficar pagando a mensalidade das apólices. E como a morte teria que ser acidental ou natural para resgatar a grana, os três não poderiam simplesmente atacar o Malloy. Até que Tony se lembrou do que tinha feito com a Belle Carson no ano passado, dando a ideia de eles congelarem o Malloy para que morresse de hipotermia. Então, naquela mesma noite, eles deixaram o cara beber até desmaiar, colocando ele no banco de trás do carro do Francis e dirigindo até Crotona Park, localizado perto do Jardim Botânico de Nova York. E quando chegaram lá, eles deixaram o Malloy no chão em cima de um amontoado de neve, tiraram sua roupa e jogaram aproximadamente 19 litros de água no seu peitoral despido. E como as temperaturas estavam abaixo de zero, ele com certeza iria morrer dessa vez. E os três finalmente conseguiram resgatar o valor das apólices de seguro. Já no dia seguinte, Tony chegou todo feliz e sorridente no seu bar, pois o plano havia dado certo e ele iria ganhar uma bela grana. Só que de repente, Malloy passou pela porta pedindo mais uma rodada de bebida grátis. E eu garanto que esses caras acharam que tinham visto um fantasma. E quando Tony perguntou o que tinha acontecido na noite anterior, o cara disse que os policiais o acordaram no parque e o levaram até uma instituição de caridade para moradores de rua, onde ele recebeu agasalhos para vestir. E obviamente que o Malloy não fazia ideia que o Tony tinha tentado eliminá-lo várias vezes, pois a visão do cara, os dois eram bons amigos. Mas desde que o plano tinha começado, haviam se passado 8 meses e nada do Malloy ir de base, sendo que o Tony estava com medo de ter que fechar o seu bar porque o dinheiro estava acabando, graças às mensalidades do seguro de vida e também às bebidas grátis. Até que Bastoni, um amigo do Tony que era mafioso, sugeriu que ele se livrasse do cara fazendo parecer um acidente, como por exemplo um atropelamento ao atravessar a rua. E aí o Tony aceitou a sugestão e subornou o Harry Green, um motorista de táxi de 23 anos de idade, que iria atropelar o Malloy. Green recebeu $150 adiantado e ainda pediu mais uma porcentagem do valor das apólices de seguro. Então, em 30 de janeiro de 1933, eles embebedaram o Malloy e levaram o coitado para uma estrada abandonada, o segurando bem no meio da pista, enquanto Green vinha acelerando com seu táxi. Já quando o carro estava a poucos metros de distância, Tony e os outros saltaram para longe, esperando que Malloy ficaria parado e seria atropelado porque estava tonto e cambaleando por conta da bebida. Porém, o cara conseguiu desviar do táxi no último instante e mais uma vez escapou da morte. Até que na próxima tentativa, Tony e seus comparsas foram mais inteligentes, pois dessa vez eles empurraram Malloy na frente do táxi em movimento, que acertou o coitado, ferindo ele gravemente. E como queriam ter a certeza de que o cara morreria, Green deu a ré com seu veículo e passou novamente por cima do Malloy. Só que no mesmo momento, outros carros começaram a chegar, e por isso eles tiveram que fugir do local sem ter a chance de confirmar a morte do bêbado. Já nos próximos dias, Malloy não apareceu mais no bar, e por isso todos pensaram que tinham finalmente conseguido concluir o seu plano. E agora só faltava descobrir onde o corpo do cara havia ido parar, porque precisavam da certidão de óbito para resgatar o valor das apólices. E aí o bartender Murphy ligou para os vários hospitais e necrotérios da cidade, perguntando sobre um homem que tinha as mesmas características físicas do Malloy, mas para sua surpresa, o corpo não se encontrava em nenhum desses lugares, enquanto que as notícias que saíam nos jornais impressos não falavam sobre nenhum homem que tinha morrido atropelado. Até que umas 3 semanas depois do atropelamento, o imortal Michael Malloy chegou no bar do Tony pedindo um drink para matar a sua sede. Ele ainda estava machucado e com alguns ossos quebrados, mas parecia mais animado do que nunca. Mas apesar da crueldade da última tentativa, Tony e os outros não iriam desistir até que conseguissem o que queriam. E aí, na noite de 22 de fevereiro, eles embebedaram Malloy e o levaram até o apartamento do Murphy, onde acoplaram a ponta de uma mangueira em uma saída de gás, e a outra ponta foi colocada na boca do Malloy, que começou a inalar o gás aos poucos enquanto dormia. E mais ou menos uma hora depois disso, Michael Malloy, ou o Homem de Aço, finalmente foi eliminado por Tony e seus comparsas. Nossa, depois de cerca de 20 tentativas falhas ao longo... Deu trabalho, hein? Esse aqui deu trabalho. Eu tava achando que ele não ia morrer mesmo, que ele ia, sei lá, acordar e falar que porra é essa? Denunciar eles pra polícia.
Meu Deus, o cara é horrível. Aço finalmente foi eliminado por Tony e seus comparsas, Pô, tô até depois com dó, de cerca mano. de 20 tentativas falhas ao longo dos vários meses. Mas como ainda precisavam enganar os policiais e a companhia de seguros, eles pagaram $100 para o Dr. Manzella, que era um médico corrupto amigo do Francis, para o cara assinar uma certidão de óbito falsa que dizia que o Malloy morreu de pneumonia. E para deixar ainda mais realista, Manzella também mentiu que o irlandês havia lhe visitado dias antes da sua morte para tentar curar a doença. E aí, com a certidão de óbito em mãos, Tony e os seus comparsas foram até a companhia de seguros Metropolitan Life e conseguiram um cheque de $800, que a essa altura do campeonato eu acho que só cobre os prejuízos. Inclusive, Tony e Murphy usaram a sua parte da grana para comprar ternos de luxo, enquanto que Francis estava preocupado que descobrissem o crime, e por isso ele enterrou Malloy no cemitério antes de resgatar aquelas 2 apólices da empresa Prudential Life. No entanto, o que eles não sabiam é que na verdade estariam cavando as suas próprias covas. Isso porque, quando foram resgatar as outras apólices, os funcionários pediram para ver o corpo de Malloy para ter certeza de que não seriam enganados. Não. E quando Francis contou que o irlandês já tinha sido enterrado, isso meio que levantou uma suspeita nos funcionários, que decidiram alertar a polícia. Então, quando tiraram o corpo do Malloy para fazer uma autópsia, descobriram que ele havia sido envenenado por monóxido de carbono, porque a sua pele tinha uma coloração avermelhada e rosada. E isso ocorre quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina no sangue, mudando assim a cor da pele. E nesse meio tempo, Harry Green ficou tão irritado por não ter recebido a grana que tinham lhe prometido, que decidiu dedurar o Tony e os outros para a polícia. Porém, ele acabou se prejudicando com isso, sendo condenado a 10 anos de prisão, né? em um julgamento que aconteceu em dezembro de 1933. E eu acredito que o plano inicial de Harry era tirar o seu da reta, mentindo que não atropelou o Malloy, mas isso não deu certo e ele se ferrou, enquanto que o Dr. Manzella também recebeu uma sentença mais leve, apesar de ter acobertado o crime. Já Tony, Francis, Murphy e Daniel Crisberg foram condenados à pena capital, sendo finalizados em 1934, em uma cadeira elétrica na prisão de segurança máxima de Sing Sing, localizada em Nova York. E apesar de muitos acharem esse caso engraçado, Mataram os caras, FF, fizeram tanto pra matar o maluco e no fim morreram também. pelo fato do Malloy ter sobrevivido a coisas impensáveis, não podemos esquecer que o cara sofreu bastante nas mãos de homens cruéis, e sem nenhum pingo de empatia. Então fica o nosso respeito e condolências ao Michael Malloy, o imortal Homem de Aço. Fala galera, o que vocês acharam desse caso bizarro? Nossa, Me contem nos coitado, comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Porque, nossa, fi, antes de morrer, bebeu veneno, ficou ruim, botaram ele no gelo e aí, nossa, asfixiaram o cara, tá maluco, que trampo. Caramba. E pediu mais. Bebeu o metanol, né? E pediu mais, gostoso. Comeu, sardinha podre e pediu mais uma. O cara... Pô, mas ele não perceber também é foda, né? E que ele também, né, deve ter pensado, pô, os caras nunca iam fazer isso comigo, por que eles iam querer me matar? Coitado, né? Mas se bem que, né, ele não pagava as bebidas, né? Podia pensar, puta, miséria, esmola quando é demais, até o santo desconfia, né? Ele podia ter criado uma desconfiançazinha, assim, né? Confiou muito. Pô, mas legal o Abismo do Medo aqui. Escrevi. Ah, eu já vi esse, ó. Na real, eu não vi, não. Eu já abri ele pra ver aqui na live, porque alguém patrocinou, só que daí eu acabei não vendo, eu acho. Mas tá aqui. Hora tem que ver, né? Agonia. Ah, eu vou de dormes, né? 6 da manhã já. Tá bom por hoje finalizar o vídeo, né? Você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve, me segue no Insta. Katia Flávia, segue lá. É nóis.